Nesta segunda-feira, Tamoios está em festa. A Igreja de São Pedro, São Paulo, passa a ser paróquia e recebe um novo padre. É o Padre Elcio. Todas as ruas estão praticamente impedidas de tantos carros estacionados. A igreja está repleta de fiéis. Boa noite. Boa noite. Antes de iniciar, vamos rezar uma Ave Maria para uma poesia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Bento, abade e pai dos monges. Esta missa será celebrada também nas seguintes intenções: pelas almas de Antônio Alves Filho, por ação de graças pelos 45 anos de casados de Maria de Fátima e Orlando, e pelo aniversário de Antônio Gomes Pinto. Bento, após abandonar o mundo, passou a viver em oração, no silêncio em Subia. Depois foi para Monte Cassino, onde ergueu um mosteiro que se tornou modelo da vida monástica da igreja. Escreveu a célebre regra, que tem como fundamento oração e trabalho. Paulo VI proclamou o padroeiro da Europa. De pé, acolhamos a procissão de entrada cantando. E por isso respondi, aqui estou.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, com imensa alegria nos congregamos esta noite ao redor do altar do Senhor que aqui nos acolhe, para Ele mesmo consagrar com seu amor o nascimento desta nova paróquia da nossa arquidiocese, a 75ª paróquia de São Pedro e São Paulo, e ao mesmo tempo confiar àquele que Ele escolheu para ser o seu pastor, nosso caríssimo Padre Elcio aqui presente, que vem da Diocese de Itapeva, no interior de São Paulo, onde eu fui bispo por muitos anos. Nós acolhemos com muita alegria a senhora, sua mãe, Dona Elza, está aqui, seus irmãos, sobrinhos, cunhado, todo mundo muito bem-vindo à caravana de Itapeva. Eu quero que sejam aplaudidos agora, porque damos também as boas-vindas aos queridos irmãos e irmãs de outras comunidades que estão conosco aqui esta noite, Barra de São João, Fátima, lá em Cabo Frio, tem caravanas, todos se sintam também muito acolhidos, como de São Pedro, da aldeia, se sintam todos muito acolhidos por toda a comunidade de São Pedro e São Paulo. Nós temos isso. Temos conosco aqui esta noite, além do vigário episcopal, o senhor Valdir, e do Padre Nelson, o grande construtor desta paróquia, o Padre Nelson. A ele devemos muito, e esse muito deve ser expresso também com uma salva de palmas. Temos também conosco o Padre Carlos Eduardo, de São Pedro da Aldeia, o Padre Almir, da Paróquia São João Batista, de São Pedro, Padre Wallace, o vigário da nossa Catedral, São João Batista, em Niterói, Padre Ricardo, aqui vigário paroquial em Cabo Frio, temos os nossos diáconos, Arildo e Arley, lá da Paróquia de Cabo Frio. E todos vocês, queridos irmãos e irmãs, desta nascente paróquia. Então agora, com muita unção, vamos nos colocar diante do Senhor, pedir a Ele que na sua imensa misericórdia, olhe o nosso pobre coração pecador, nos conceda o perdão de nossos pecados, para podermos estar dignamente com Ele aqui reunidos. E vamos pedir esse perdão no canto do nosso ato penitencial. Pelo irmão que não
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. Mesmo em meio a contextos de intolerância e opressão, o seguimento de Jesus deve ser firme e fiel, tendo como fundamento o amor ao próximo necessitado. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias surgiu um novo rei do Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo. E, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado, no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado. Essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Conseguimos libertar-nos. O nosso
auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado e distinto senhor vereador Luiz, senhor subprefeito, também se fazem presentes, meus irmãos e minhas irmãs. Nosso Senhor agora nos explicou de uma maneira muito importante a razão de ser de uma comunidade católica e a sua missão com o auxílio do pastor.
nas duas leituras que acabamos de ler. Na primeira leitura, nós ouvimos a narrativa do começo do sofrimento de Israel no Egito, depois da morte de José. O começo da opressão, dos momentos árduos, durante muitos anos, até que viesse Moisés para libertá-los para a terra prometida. Toda a comunidade tem um caminho onde muitas vezes, pela misteriosa providência de Deus, acontecem situações sofridas, que não depende da gente, depende do mundo em que a gente está vivendo, que atinge as famílias, problemas, sofrimentos, dores, e o pastor tem que estar participando disto tudo no meio de todo mundo, para sustentar o ânimo, levantar o coração, fortalecer a fé. Depois no Evangelho, Nosso Senhor então explicou, no começo da leitura, tem uma passagem que para nós hoje pode assustar, quando ele diz: eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, vou botar o pai contra o filho contra a mãe. Essa profecia dele aconteceu no começo do cristianismo, nos primeiros séculos. Isso aconteceu de verdade, porque quem abraçava o caminho do Evangelho e saía do paganismo era perseguido, era martirizado, era torturado. E muitas vezes acontecia que o próprio pai, que era pagão, entregava o filho que tinha se convertido e tinha sido batizado, ou vice-versa. Então Jesus estava prevenindo. Mas hoje isto pode acontecer de uma outra maneira, porque o espírito do mal é inteligente e trabalha. Hoje isso pode acontecer através de muitas propostas que vão sutilmente, sorrateiramente afastando os cristãos do caminho de Jesus. Olha aí, são várias situações no mundo moderno, na cultura moderna, no pensamento moderno, que não tem nada a ver com Jesus e muito menos com a presença de Deus no mundo. Então, o que acontece? A mídia organiza esses pensamentos pagãos, materiais, e vão jogando. Joga na internet, joga na novela, joga na televisão, de muitas maneiras, para ir arrefecendo no coração o amor profundo a Jesus, distanciando de Jesus, afastando de Jesus, atinge a nossa própria família para destruí-la. Nós sabemos que há uma situação no mundo de hoje tremenda contra a família que nós sabemos e temos que defender, e por essa defesa vamos sofrer, por essa defesa vamos ser criticados, por essa defesa vamos ser acusados. Ninguém tem a dúvida, porque nós temos que propor alto e bom som aí fora, a comunidade católica com o pastor à frente, temos que propor com toda a energia que só existe uma única família, uma única, aquela que nasceu do coração de Deus e que se constitui através da união de um homem com uma mulher, ponto final, e não tem mais nada, porque somente essa é geradora da vida. A lei, os homens por aí andam dizendo outra coisa, andam dizendo que acabou a família tradicional e agora cada um que faz do jeito que quiser para fazer uma família, um com uma e acabou-se, pronto, e adota a criança e fez tudo isso aí. Uma grande e trágica desordem. Nós temos que ajudar com a força do Evangelho. Ninguém joga pedra em ninguém, mas temos que colocar a força do Evangelho na frente.
ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos a assumir, em nome do Senhor Jesus, a construção desse caminho. A paróquia de São Pedro e São Paulo assume a partir de hoje esta grande missão de sinalizar em todo esse grande quarteirão aqui, em toda essa grande área da paróquia, que nós pregamos em nome do Senhor Jesus a constituição dos lares no sacramento do matrimônio, das verdadeiras famílias. O pastor terá que pacientemente ajudar e encorajar a todos, sem medo de críticas, de faixa na rua ou de alguma pichação na parede da igreja. Não tenho medo disso não. Pode ficar sossegado. Depois vai e pinta em cima de novo a cor que é, né? Apaga a pichação. Mas temos que defender, não vacilar nem um milímetro isso aí. Então, por isso nosso Senhor fez questão de mostrar que Ele é muito radical quando exige de nós amor a Ele. Quem ama mais o seu pai do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho do que a mim, não é digno de mim. Ele coloca aqui uma radicalidade. Por quê? Porque Ele sabe que somente quando nós nos apaixonamos por Ele e o nosso coração se embriaga do amor dEle, somente aí nós temos condição de nos amar corretamente uns aos outros, do casal, dos pais, dos filhos, dos irmãos, somente aí. Depois que o nosso coração está fixado, mergulhado profundamente nele, Ele em primeiríssimo lugar e acima de tudo. Depois Ele faz uma outra afirmação muito séria: quem não toma a sua cruz de cada dia e não me segue, não é digno de mim. Então Ele nos convoca a assumir com Ele, na força e na paz interior, o caminho das provações da vida que vem, às vezes, da onde menos a gente espera. Assumir isto com confiança, seguros de que Ele nos acompanha, a nossa cruzinha se soma à dele, e nenhuma que Ele permite vir a nós é maior do que as nossas forças, nenhuma. Tudo que Ele nos pede, Ele nos conhece muito bem, sabe que está dentro daquilo que a gente aguenta. Então, não é para ter medo, é para louvar e bendizer, para assumir e seguir a Ele sempre. E no mundo de hoje, essa cruzinha exige sacrifício que nós não devemos ter medo de realizar, para somar com Jesus a força da salvação da sociedade moderna profundamente pagã, precisando de luz, precisando de horizonte, precisando de razão para viver. E só Jesus é a luz, só Jesus dá sentido à vida, só Jesus dá razões para viver. Então a missão da comunidade, olha, vocês daqui da paróquia, da nova paróquia, sabem perfeitamente, nossa comunidade católica, no meio dessa grande área habitada, ela não é tão grande assim. Tem um bocado de outras comunidades e seitas e tudo, e está cheio. A partir de hoje, São Pedro e São Paulo na frente, empurrando vocês, o pastor atrás, junto com vocês, é preciso assumir a missão de conquistar esses irmãos. Conquistar pelo amor a Jesus, conquistar pelo testemunho de uma vida iluminada por esse amor a Jesus, que vejam eles e sintam que realmente Jesus nos quer aqui. Aqui é a casa, aqui é a igreja dele. Mas isso não se faz por discussão nem por briga, isso se faz por um testemunho de vida, de uma vida evangélica, de uma vida íntegra, mas sobretudo de uma vida em que tudo vem depois de Jesus, Ele em primeiro lugar. Então eu o revestirei com a estola e a casula e entregarei a Ele a chave do sacrário. O primeiro dever do pastor é zelar para que a Eucaristia seja vivida, amada, adorada na
comunidade. E aí iremos nós dois ali à Capela do Santíssimo, um minutinho, para uma adoração, depois voltamos e aí então eu proclamo constituída a paróquia e empossado o novo Papa. Então vamos agora atentamente ouvir a leitura do decreto de criação da paróquia. Dom Frei Alano Maria Pena, Ordem dos Pregadores, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Niterói. Aos que este nosso decreto virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Tendo em vista o acentuado crescimento demográfico do território da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e São Pedro e São Paulo, em Cabo Frio, especialmente no 2º distrito do município, chamado Tamoios, e após atento estudo das necessidades espirituais da comunidade ali existente, e tendo ouvido o parecer favorável do Conselho Presbiteral de nossa Arquidiocese, havemos por bem, pelo presente nosso decreto, criar e erigir, como de fato criamos e erigimos canonicamente a paróquia de São Pedro e São Paulo, em Aquários, Tamoios, 2º distrito do município de Cabo Frio, Rio de Janeiro, de acordo com as normas do Código de Direito Canônico, nomeadamente o cânone 515 e seguintes, desmembrando-a do território da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e São Pedro e São Paulo, em Cabo Frio, RJ, segundo os limites constantes do mapa anexo, a saber: a linha inicial de limites, chamada de poligonal de contorno, começa na linha limítrofe, que divide os municípios de Cabo Frio e Casemiro de Abreu, na foz do rio São João, que deságua no Oceano Atlântico, aqui denominado ponto A, divisão da Arquidiocese de Niterói com a Diocese de Nova Friburgo. Avançando pelo eixo do rio São João até o encontro com o rio Aldeia Velha, posicionamos o ponto B. Desse ponto, tomamos como determinante a linha limítrofe do município de Cabo Frio com o município de Araruama, até o entrocamento dos 3 municípios, Cabo Frio, Araruama e São Pedro da Aldeia, onde situamos o ponto C. Partindo desse ponto, em linha reta imaginária, passando pelo condomínio Gravatar 1, denominado aqui o ponto D. O ponto E será identificado pelo encontro da rua Gargoa com a rua das Raposas. O ponto F está posicionado pelo encontro da rua das Raposas com a rua da Torre. O ponto G será determinado pelo encontro da rua da Torre com a rua das Pacas. O ponto H será identificado pelo encontro da Rua das Pacas com a RJ 106, rodovia Amaral Peixoto. O ponto I será posicionado pelo encontro da RJ 106 com a Rua Baleia. O ponto J está denominado pelo encontro da Rua Baleia com a Avenida Beira-Mar. Partindo desse ponto, chega-se ao Oceano Atlântico, identificado aqui pelo ponto K. Desse ponto, seguimos pelo oceano, chega-se ao ponto A, fechando assim o polígono de 11 lados. Pelo presente decreto, submetemos à jurisdição da nova paróquia e aos cuidados do presbítero por nós nomeado, todos os habitantes do seu território, aos quais mandamos que reconheçam o dito presbítero como seu legítimo pároco e que, tanto para a paróquia como para a arquidiocese,
pelo Estatuto do Dízimo e demais leis desta arquidiocese. A nova paróquia terá como sede a igreja erigida em louvor a São Pedro e São Paulo, em Aquários, que por este nosso decreto é elevada à categoria de Igreja Matriz Paroquial de São Pedro e São Paulo. E a ela pertencerão as capelas de Santana, em Parque dos Lopes, Santo Antônio, em Santo Antônio, e Sagrado Coração de Jesus, em Formação, no Chavão. Criamos o arquivo paroquial, que deverá ter todos os livros prescritos, a saber, livro de tombo, de batismo, de crismas e de casamentos, bem como o livro caixa. O pároco celebrará a missa pro populo, pregará o evangelho, administrará os sacramentos e orientará as comunidades existentes no território da paróquia, cumprindo os demais deveres inerentes a seu sagrado ministério. O presente decreto será comunicado às paróquias limítrofes para os fins de direito, a saber, de Nossa Senhora de Fátima em Unamar, de São Pedro em São Pedro da Aldeia e de São Vicente de Paulo em Araruama, que deverão transcrevê-los nos respectivos livros de tombo. A festa litúrgica dos titulares será solenemente celebrada todos os anos, no dia que lhe é assinalado pelo calendário litúrgico, segundo as normas em vigor. Este nosso decreto será lido na Santa Missa diante do povo de Deus e integralmente transcrito no livro de tombo da nova paróquia, para todo o tempo constar. Dado e passado em nossa Cúria Arquidiocesana de Niterói, no primeiro dia do mês de julho do ano de 2011, sob o nosso sinal e selo de nossas armas. Dom Frei Alano Maria Pena, Ordem dos Pregadores, Arcebispo Metropolitano de Niterói. Padre Bruno Guimarães de Miranda, Vice-Chanceler do Arcebispado. Dom Frei Alano Maria Pena, Ordem dos Pregadores, por descer de Deus e da Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Niterói. Aos que esta nossa provisão virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Sendo de nosso interesse de pastor e pai da parcela do povo de Deus, confiada a nossa solicitude, não deixar comunidade alguma sem apoio espiritual, fazemos saber que, em virtude das necessidades espirituais da paróquia São Pedro e São Paulo, em Aquários, Tamoios, segundo distrito do município de Cabo Frio, Rio de Janeiro, desta nossa arquidiocese, havemos por bem nomear, como de fato, pela presente nossa provisão, nomeamos o reverendíssimo senhor Padre Elcio Antônio dos Santos Silva para o ofício de administrador paroquial da supracitada paróquia, com todos os direitos e deveres que o Código de Direito Canônico, nomeadamente os cânones 539 e 540 e as normas arquidiocesanas lhe conferem, enquanto não mandarmos o contrário. No exercício desse munus pastoral, o reverendíssimo senhor Padre Elcio Antônio dos Santos Silva cumprirá tudo aquilo que lhe inspirar o reto zelo sacerdotal, de acordo com as normas canônicas em que se baseia o provimento de
cargos pastorais e as diretrizes em vigor nesta nossa arquidiocese. Esta provisão será lida no momento da posse e transcrita integralmente no livro de tombo da paróquia. Dada e passada em nossa cúria arquidiocesana de Niterói, aos 7 dias do mês de julho do ano de 2011, sob o sinal e selo de nossas armas. Dom Frei Alano Maria Pena, Ordem dos Pregadores, Arcebispo Metropolitano de Niterói. Padre Bruno Guimarães de Miranda, Vice-Chanceler do Arcebispado. Declaro canonicamente constituída e erigida a nova paróquia de São Pedro e São Paulo desta nossa arquidiocese de Niterói e canonicamente constituído seu primeiro pastor e administrador paroquial, o caríssimo Padre Elcio Antônio dos Santos Silva. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, nesta oração pública e comum que agora iniciamos, ninguém rogue apenas por si, nem só pelos seus, mas roguemos todos ao Cristo Senhor, por todo o povo de Deus. A resposta será: Senhor,
atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Louvemos a Deus pela sua santa igreja, que nos orienta e sustenta. Roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Louvemos a Deus, que abençoe-nos nosso arcebispo Dom Alano Maria Pena e a nossa diocese. Roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Louvemos a Deus pelo Padre Nelson, que nos acompanhou nestes 2 anos e meio. Que o nosso Senhor Jesus Cristo o abençoe. Roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Louvemos a Deus, que ilumine o nosso administrador paroquial, Padre Elcio Antônio, em sua nova caminhada. Roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Louvemos a Deus por todas as comunidades e cada um de nós, para que acolhamos o nosso novo pastor. Roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei com bondade as nossas súplicas por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu
irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas que vos apresentamos na festa de hoje, para que, procurando-vos como São Bento, encontremos em vosso serviço os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso, enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com todos os santos. Nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com o nosso Bispo Alano e seu auxiliar Roberto, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Tendo recebido o penhor da vida eterna, nós vos suplicamos, ó Deus, que seguindo os ensinamentos de São Bento, vos sirvamos fielmente na oração e amemos os irmãos com caridade ardente, por Cristo nosso Senhor. Amém.